Olá, concurseiro, tudo bom? E aí, regimento interno do TRF1. Pois é, edital publicado, edital 2017, banca CESP. Regimento interno do TRF1 está tirando o sono de muita gente. Você já leu o edital? Você entendeu o que a banca estava querendo lá naquela parte do regimento interno? Fizeram uma confusão total, mas eu venho aqui desconfundir tudo, ok? Claudete, e aí, a banca CESP te falou alguma coisa? Não tem esse luxo todo de contato com a banca CESP, não. Mas eu tenho mais de 15 anos de magistério em regimento interno, então deve servir para alguma coisa, né? E aí, de acordo ali, né, com o colocado no edital, com claros erros materiais, com muito respeito à CESP, é uma banca que eu respeito muito, né? Mas claros erros materiais, a retificação até a presente data não tenho conhecimento, então vamos seguir, né? Vamos seguir adiante, porque a prova vai chegar e a gente precisa estar preparado. Então, lá no site superprofessores.com.br, selecionei os artigos do regimento interno que entendo, né, que a banca quis, né, cobrar de você, tá certo? Então, vamos lá, vamos estudar com afinco esses conteúdos. Claro que ela não quer o regimento interno todo, né? Porque senão ela simplesmente colocaria lá regimento interno, resolução tal, acabou. E ela não fez isso. Ela pontuou, só que não foi feliz na pontuação, né, dos conteúdos do regimento interno. Então, eu já estou falando e estou aqui mais uma vez com a minha mascotinha Super Clau, fazendo esse alerta. A banca CESP não retificou até o momento dessa gravação, ok? E aí o seu conteúdo está muito confuso, e aí com base na minha experiência de professora, concurseira de longa data, eu selecionei os artigos, né? Certeza? Impossível ter certeza, mas é o que eu recomendo, ok? Sou super coach e diretora pedagógica do Super Professores Cursos Online. Eu estaria comigo porque é a melhor opção. Bom, o regimento interno, ele teve uma nova versão, olha só, publicada em março de 2017. Cuidado com isso, cuidado, outro cuidado, né? Olha, agora, recente essa nova versão do regimento interno do TRF1, ok? Então foi publicado no dia 20 de março, foi assim, uma reorganização total do regimento interno. Isso aí vai te levar à seguinte cautela: questões das provas anteriores, cuidado, né? Porque muitas mudanças aconteceram, houve uma integral reorganização com renumeração de artigos, de forma a torná-lo atualizado e adequado ao novo CPC, e aí aproveitaram e fizeram os demais ajustes aí dos vários atos normativos, ok? Emanados aí desta corte, isso nos seus 28 anos de existência. Então, outro cuidado, né? Imenso, olha lá, mudança total, ok? Nova versão em março de 2017, é um regimento interno novinho em folha, né? Muito recente, tá bom? Bom, nós temos aí a organização do TRF1. Importante, né, saber, Claudete, olha só, mas pelo que, né, você apresentou lá dos conteúdos da banca CESP, ela não parece ter cobrado o artigo 1º, não, é verdade. Só que como estudar o regimento interno de uma estrutura, de uma instituição, de um tribunal, ok? Sem ter a base mínima de conhecimento do que é esse tribunal, de qual é o seu funcionamento. É como se você, eu gosto de cozinhar, não sei se você gosta, como se você fazer uma comidinha na casa de um amigo, lá na cozinha, né? Primeiro, antes de você começar a cozinhar, você vai ter que saber onde que estão as coisas, não adianta chegar só olhar o fogão e acender o fogão, né? Tem que saber onde está o resto. E aí,
É isso. Então, tem que ter essa base mínima de conhecimento. Realmente não parece que a banca, né, cobrou de você o artigo primeiro, os artigos iniciais, mas você precisa saber. E eu vou falar dele porque não basta estudar, tem que saber estudar, ok? Às vezes a gente vai em conteúdo que a banca não cobrou porque ele se faz necessário como pilar do seu conhecimento. Saiba estudar. Trabalhe a sua ansiedade, ok? Fica calmo e vamos estudar sim com qualidade. Vai ser um bate-papo concurseiro. Eu estou iniciando o módulo teórico do Regimento Interno TRF1. Vou ler todos os artigos? Não vou fazer leitura de todos os artigos, mas você vai, claro, né? Porque eu sou o seu apoio. Vai ser um apoio de qualidade. Você vai entender o regimento interno e depois vai entender todo o funcionamento do TRF1 e depois você vai fazer a leitura dos demais artigos, ok? Eu vou te dar uma boa base, uma base sólida para o seu estudo de qualidade do regimento interno do TRF1, ok? E aí, a sede e a jurisdição deste importante tribunal. Sede na capital federal, Brasília, né? E jurisdição, presta bem atenção, no Distrito Federal, nos estados do Acre, olha isso, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ufa, são muitas, né? Muitos estados, além do Distrito Federal, alcançados aí pela jurisdição do TRF1. E pode ser tema de sua prova, né? Quais são os estados que são alcançados aí pela jurisdição do TRF1? São 27 juízes vitalícios nomeados pelo presidente da República. Cuidado! Juízes é uma terminologia que pode ser usada lato sensu ou stricto sensu. Aqui está usada no sentido lato da palavra, significando magistrados. Você tem que saber que os magistrados de primeira instância são os juízes. E que os magistrados, aí são juízes de direito, juízes substitutos, quando estão no início da carreira, e juízes de direito, ok? E quando eles chegam no desenvolvimento funcional, a condição de magistrado, de órgão de segunda instância, que é o caso do Tribunal Regional Federal, órgão de segunda instância do Judiciário Federal, nós temos aí os desembargadores. Esses são os magistrados de segunda instância. Então, na realidade, são 27 desembargadores. Tá errado, Claudete, falar juízes vitalícios? Claro que não, mas você tem que saber que a terminologia aqui está sendo aplicada no sentido lato, no sentido de magistrados, ok? Que especificamente são os desembargadores. Claro que eles são vitalícios. A vitaliciedade é uma garantia constitucional que protege o vínculo funcional. Só pode ser desfeita com sentença judicial transitada em julgado. Esses 27 desembargadores, eles serão nomeados pelo presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal, os quais terão título de desembargador federal. Perfeito, explicou aqui, né? Exatos, sendo 21 desses 27, 21 deles nomeados entre juízes federais, 3 dentre advogados e 3 entre membros do Ministério Público Federal, com observância do que determina o artigo 107 da Constituição. Então são 21 dentre juízes federais, são os magistrados de carreira, 4/5, né, oriundos da magistratura de carreira e 1/5 oriundos da chamada magistratura representativa, que são aqueles que antes de serem desembargadores, eles eram ou advogados ou membros do Ministério Público, aqui no caso o Ministério Público Federal, já que vão ser magistrados do Tribunal de Justiça Federal, ok? Tribunal Regional Federal, perdão, eles são aí oriundos do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é um ramo do Ministério Público da União, que tem 4 ramos. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O Ministério Público da União tem como ramo o MP Federal,
o MP do Trabalho, o MP Militar e o MP do Distrito Federal. E aí, uma pegadinha ótima de prova, né? Já que o TRF1 tem lá como seu alcance jurisdicional o Distrito Federal, aqui o membro do MP Federal também pode ser escolhido para se tornar desembargador? Não. O MP do Distrito Federal vai sim participar do 5º Constitucional, mas do TJ do DFT, ok? Do Distrito Federal e Territórios. Cuidado com isso. Bom, o artigo 107, que é a base constitucional para a composição e formação do TRF1, que tem aí 27 desembargadores, tem esse comando aqui, olha aqui a base constitucional da estrutura do TRF1. Claro que você tem que saber isso, né? Então não adianta cair de paraquedas no regimento interno, ok? É preciso fazer esta base, fazer esse pilar, igual a construção de uma casa, igualzinho, né? Primeiro se faz as fundações, os pilares, para depois as paredes irem surgindo. Teu conhecimento deve ser desse mesmo jeito. Quem está falando com você é uma coach, uma super coach, ok? Então vamos lá. 107, o TRE, os tribunais regionais federais compõem-se de no mínimo 7 juízes. Juízes, você já sabe, desembargadores, né? Órgãos de segunda instância. Esses desembargadores são recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MP Federal. Olha lá o comando constitucional, com mais de 10 anos de carreira. E os demais, os 4/5 restantes, e aí, que é a maior parte, né? Chegam à condição de desembargadores do Tribunal Regional Federal, decorrente de quê? Promoção, desenvolvimento funcional dos magistrados de carreira, dos juízes federais com mais de 5 anos, de exercício por antiguidade e merecimento alternadamente, ok? Então, são 2 critérios para se fixar e se alcançar o desenvolvimento funcional e assim conseguir a sua condição de desembargador, ok? Então, aqui está a base constitucional para que o TRF1 se estruture. Com base naquele comando constitucional, aqui está a estrutura do TRF1. 27 desembargadores, 21 decorrentes da magistratura de carreira, 3 decorrentes da advocacia e 3 do MP Federal, ok? E aí, no artigo 2º, temos outro comando, né, importante deste ato normativo, que é a estrutura, o funcionamento do TRF1. Olha lá os órgãos julgadores do TRF1. O plenário, a corte especial, sessões especializadas e turmas especializadas. Você tem que saber isso, mas tem que saber mesmo, ok? Plenário, totalidade, né, os 27 desembargadores, a corte especial, que é um órgão representativo do pleno. Importante ressaltar, tanto o plenário quanto a corte especial tem dupla função. Todo o plenário, toda a corte especial, todo órgão especial tem dupla função. Tem a função típica, que é a função jurisdicional, mas também exerce a função atípica, que é a função administrativa. O plenário, muito grande, né? Reunir 27 desembargadores é complicado. Então, o que ele faz? O que o regimento, o que a norma, o ato normativo faz? Delega boa parte das atribuições, das competências do plenário para a corte especial, ok? E o que é a corte especial? A corte especial é um órgão representativo do pleno, é um órgão menor, mais enxuto. Aqui nós temos a composição da corte especial do TRF1 com 18 desembargadores federais presididos pelo presidente. O presidente do tribunal, nós vamos falar também, ele é eleito para ser o comandante máximo unipessoal administrativo. Ele que vai administrar o tribunal. Ele é eleito para isso, mas naturalmente ele preside tanto o plenário quanto a corte especial, ok? Certo? Bom, e aí
Essa corte especial vai ter a sua composição realizada da seguinte forma: metade de suas vagas serão providas por antiguidade e a outra metade por eleição. 9 e 9, né? Isso, nos termos aí do CNJ. Então, 9 por antiguidade, são todos eles membros natos, ok? Pelo critério da antiguidade. E os outros 9 são eleitos pelo Tribunal Pleno. Show? Ok? Então, isso aqui tem que saber muito. Nesse tribunal existem 4 sessões. 4 sessões, integrada cada uma pelos componentes das turmas. As turmas representam aí os menores órgãos fracionários. Ele tem o tribunal, o TRF1, tem 8 turmas, constituída cada uma com 3 desembargadores federais. 8 turmas, cada uma com 3 desembargadores federais. E aqui está, né, a composição das sessões. A primeira sessão composta da primeira e segunda turmas, segunda sessão, terceira e quarta, quinta e sexta compõe a terceira, sétima e oitava compõe a quarta sessão. Essa é a estrutura, ok? Então você tem que saber, tem que estar com isso bem organizado aí no seu pensamento para fazer a leitura, o estudo de qualidade do regimento interno. Porque se você cai de paraquedas lá onde a banca, né, mostrou o seu desejo de estudo, realmente fica complicado. Parece ser a partir do artigo 6º, né? Mas você precisa saber dessa base, ok? E aí esse comando importante também. Nós temos aqui os órgãos julgadores por essência, né? São chamados órgãos fracionários. E nesses órgãos fracionários, o presidente, o vice-presidente e o corregedor regional não participam. Então, o tribunal, esses 27 desembargadores, precisam aí ter o comando, a cúpula diretiva, certo? E aí nós temos como cúpula diretiva o presidente, o vice-presidente e o corregedor regional. Esses 3 desembargadores, eles não vão integrar durante o seu mandato, ok? Que é de 2 anos, as sessões e as turmas. Eles não participam, eles se afastam das sessões e das turmas. E vamos falar deles. Como é que acontece a eleição? E aí nós vamos dar um pulo lá para o artigo 18. Um ponto importante. Aqui a sequência é pedagógica. Eu conheço qual é a melhor sequência para que você entenda o regimento interno, você memorize, você vai gabaritar as questões sem dificuldade, sem sofrer. Hoje eu estava conversando com uma aluna, ela falou: Odete, eu estou precisando daquela matéria horrorosa que é o regimento interno. Eu, que dor no coração. Não, fala assim da minha matéria, eu gosto tanto dela. Pois é, gosto, tem gosto para tudo, né? Fazer o quê? Eu gosto de regimento interno, de lei orgânica, de organização judiciária, eu gosto. Trabalho com isso, né? Eu sou servidora do judiciário, eu sou oficial de justiça do estado do Rio de Janeiro. Dou aula há anos, né? Sobre organização judiciária, mais de 20 anos. Regimento interno que foi mais recente, mais de 15. Então é isso. Então vamos na sequência pedagógica. Depois eu vou voltar ao artigo mais iniciais, ok? Então, esses 3 desembargadores, eles não vão fazer parte dos órgãos fracionários ali, das sessões e das turmas, ok? É isso. Tá, mas como é que eles são escolhidos? Como é que acontece esse processo de eleição? As bancas gostam muito disso aqui, ok? Olha lá, o presidente, o vice e o corregedor regional, eles serão eleitos pelo Tribunal Pleno, ok? E eles são eleitos entre os desembargadores federais mais antigos. Então se harmoniza 2 critérios, percebeu? Antiguidade e eleição. Tá certo? E como assim, Claudete? Ou então vai ficar sempre o mais antigo? Não. Depois eles ficam aí se revezando até que se esgotem todos os nomes. Por quê? Porque é vedada a reeleição. Eles têm mandato de 2 anos a contar da posse e é vedada a reeleição. Ok? Entendido? Certo? Então, eles são eleitos pelo Pleno, dentre os desembargadores mais antigos, para um mandato de 2 anos, vedada a reeleição.
certo? Até que se esgote os nomes aí de todos os desembargadores integrantes aí desse respectivo tribunal. A eleição é por voto secreto do plenário, deve ocorrer pelo menos 60 dias antes do término do mandato dos antecessores, é regra geral. A eleição far-se-á com a presença de pelo menos 2/3, então é o quórum para se realizar as eleições, 2/3 dos membros efetivos do tribunal. O que é membro efetivo? Se confunde com cargo efetivo? Nada a ver, né? Nada. Cargo efetivo é o cargo que você almeja, é o cargo que eu tenho. Talvez você queira um cargo vitalício, tá bom? Mas eu estou falando aqui para um concurso para ocupar cargo efetivo, né? De repente é um degrau para você chegar no cargo vitalício, tem todo o meu apoio. Eu ocupo um cargo efetivo. A efetividade é uma característica do cargo, ok? Onde se exige concurso público de provas e títulos e após conquistado o cargo, tomado posse, iniciado o exercício, aí se conquista uma garantia constitucional que é a garantia da estabilidade. Isso é cargo efetivo. Membro efetivo de tribunal é outro papo. O que acontece? Existem os membros substitutos. Existe uma possibilidade, através do Instituto da Convocação, de um juiz federal ser chamado a, durante um tempo, substituir um desembargador. O juiz foi convocado para trabalhar como se fosse desembargador por um tempo, face uma necessidade de substituição de desembargador, ok? E aí, durante esse tempo, ele trabalha como se fosse desembargador, recebe como se fosse desembargador, mas ele não é desembargador, ele é membro substituto do tribunal. Ele vota nas eleições? Não. Por quê? Porque ele não é membro efetivo. Não falei que vai ser um bate-papo concurseiro de conteúdo, que você vai entender o regimento interno sem sofrer? Ah, show! E aí, é isso. Pelo menos 2/3 dos membros efetivos para se dar início à eleição da cúpula diretiva do TRF1. Não se verificando o quórum, na mesma oportunidade, será designada uma sessão extraordinária e aí convoca os desembargadores, ok? Para os ausentes. A eleição do presidente precederá a do vice. Primeiro, escolhe o presidente. Não é uma chapa, não, tá bom? Ah, vamos votar em 3. Não. Vamos votar, vamos escolher o presidente. Votou, escolheu, agora o vice. Votou, escolheu, agora o corregedor regional. Ok? E, perdão, e pode até ocorrer em sessões distintas, né? Em regra, se faz na mesma sessão. Será eleito aquele que no primeiro escrutínio, ou seja, na primeira votação, conquistar aí a maioria absoluta. Metade mais um dos membros, né? Maioria absoluta dos votos. Olha lá, maioria absoluta, mas não é dos 27. Presta atenção nisso aqui. Dos membros aptos a votar. O que é isso? Olha só isso aqui. Vamos aqui para baixo. O desembargador federal licenciado ou em gozo de férias não participará da eleição, salvo se solicitar o retorno às atividades 2 dias antes da eleição. Então, imagina que 3 desembargadores estejam aí licenciados, ok? 3 desembargadores e não pediram para participar da eleição. São 20, considerando que todas as vagas estão preenchidas. Olha lá, se tiver alguma vacância também, né, já diminui mais ainda. Percebeu? Imagina que tem ali 2 desembargadores, 2 vagas de desembargadores a preencher, porque está ainda no processo, né, para nomeação, lista sexta, lista tríplice, etc. E 3 desembargadores estejam licenciados. Então não tem 2 vagas e mais 3 licenciados. Menos 5 votos. Percebeu? Menos 5 membros aptos a votar. Então, na realidade, não são 27, são 22, né? 27 menos 5, no nosso exemplo aqui. Isso é muito interessante. Cuidado, que a banca CESP ela é capciosa, né?
E aí, isso aqui vai ser cobrado de você. Então, não serão considerados 27, estou dando esse exemplo aí, sim 22. Então, maioria absoluta de 22 e não de 27. Percebeu? Metade mais 1, né? 11 mais 1, 12. Então, vai ser eleito aquele que tiver 12 votos neste cenário. Tudo bem? Entendido isso? Então, muito interessante. Bom, então, aquele que logo no primeiro escrutínio obtiver essa maioria absoluta dos membros aptos a votar, pronto, já conquista a vaga. Agora, ninguém conseguiu maioria absoluta. O que vai fazer? Segunda votação. Em segundo escrutínio, concorrerão somente os mais votados no primeiro. Se nenhum reunir a maioria de novo dos sufrágios, aí o eleito vai ser considerado eleito mais votado. Tá difícil, né? Aí pronto, né? Esse segundo escrutínio tá bom, segundo né? Nova votação, não conseguiu, ninguém conseguiu maioria absoluta. Quem é o mais votado aí? Tem quantos votos? 8? É ele mesmo. Pronto, você é o presidente. Desse jeito, tá bom? Seguindo, inelegibilidade. Cai muito isso em prova. Olha aqui, você sabe que o mandato é de 2 anos, vedada a reeleição. O desembargador federal que tiver exercido quaisquer dos cargos de direção por 4 anos ou o de presidente não figurará mais entre os elegíveis até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. Ué, se o mandato é de 2 anos e é vedada a reeleição, como é que a pessoa fica 4 anos? Que é vedada a reeleição para aquele cargo. Ah, o senhor era corregedor regional? É, corregedor regional, o senhor não pode voltar não. Mas o senhor pode ser eleito já na sequência, presidente, vice-presidente, ok? O senhor é vice-presidente? É, vice não dá, mas o senhor pode ser eleito presidente, corregedor, certo? Agora, se o desembargador, logo no seu primeiro mandato, ele já vem como presidente, ele não vai ficar 4 anos, ele só fica 2. Porque olha só, aquele desembargador federal que tiver exercido quaisquer cargos de direção por 4 anos ou o de presidente, não figura mais entre os elegíveis. Entendido? Isso é regra da LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no seu artigo 102. E aí o regimento tem que seguir esse comando desta lei, importante lei complementar recepcionada pela Ordem Constitucional de 88, ok? Bom, e aí, lógico, aquilo que eu falei, ele pode até voltar como presidente ou em outro cargo diretivo? Pode, depois que se esgotaram os candidatos elegíveis. Olha, não tem mais nenhum elegível, posso voltar então, tá bom? Bom, essa regra da inelegibilidade não se aplica ao desembargador federal eleito para completar período de mandato inferior a 1 ano. Como assim? Olha só, o ideal é que o eleito exerça o seu mandato por 2 anos. Show? No final de 2 anos ele sai, acabou, da vaga para outro. Certo? Entretanto, pode ocorrer alguma forma de vacância, né? As mais comuns, falecimento, aposentadoria, né? Desembargador. Ocorreu a vacância do cargo. E agora? Não é afastamento, é vacância, é diferente. Afastamento ele sai, mas volta. Vacância, passagem só de ida, né? Ok? E aí, ocorreu a vacância, tem que eleger outra pessoa, outro desembargador. Nova eleição. E aí, o que vai acontecer? Esse novo eleito vai completar o mandato, é o famoso mandato tampão, ok? Não vai exercer por 2 anos não, é só para completar esse biênio aí. Se esse mandato tampão for inferior a 1 ano, esse desembargador pode voltar no mesmo cargo. Ele continua elegível, ok? Agora, mais de 1 ano, aí pronto, 1 ano ou mais, né? Aí ele não pode também se reeleger para o mesmo cargo, tá certo? Interessante isso aqui, ó. Você tem que combinar os dois. Olha lá. Se ocorrer vacância do cargo de presidente, assumirá o vice-presidente, que convocará o pleno
né, para o máximo em 30 dias realizar a eleição, tá certo? Então, se a vacância ocorre no cargo de presidente, alguém precisa assumir logo a presidência, e é o vice-presidente que convoca aí essa nova eleição, tá bom? O eleito toma posse num prazo de 15 dias e vai exercer aí, né, pelo tempo restante. No caso do vice-presidente ou do corregedor regional, ser eleito presidente, tá certo? Na mesma sessão, eleger-se-á seu sucessor. Então, olha lá, vacância de presidente, o vice-presidente assume interinamente, né? Porque alguém precisa assumir, lógico, que é natural que seja o vice-presidente, e convoca a eleição para a presidência. E aí foi eleito ou o próprio vice-presidente, ou foi eleito o corregedor para finalizar o mandato de presidente. O que acontece? Não dá para acumular. Bom, o vice foi eleito presidente, então vamos agora fazer nova eleição. Vamos escolher o novo vice-presidente. Ok? Certo? É isso. Ocorrendo vacância, e aí o eleito toma posse em prazo de 15 dias. Ocorrendo vacância no cargo de vice-presidente ou de corregedor regional, isso logo de início, né? A vacância não foi no cargo de presidente, a vacância foi no de vice ou no de corregedor regional. Aí o plenário é convocado para eleição do sucessor, também aí em até 30 dias, e o eleito toma posse aí para completar o período aí restante do seu antecessor. Tranquilo, né? Nada difícil, bem fácil de se entender. E aí, aí tem a equipe de transição normal, né? Que pode ser indicada pelos dirigentes eleitos, com o coordenador, membro de todas as áreas do tribunal, enfim. Nós vamos detalhar, né, mais alguns temas ainda neste assunto do seu edital, mas eu vou ter que parar por aqui porque o nosso tempo esgotou. E se você está assistindo essa aula introdutória pelas nossas redes sociais, primeiro ponto, compartilhe, curta, deixa o seu joinha, ok? Se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho para receber todas as notificações, temos sempre novidades. E faça parte da nossa lista de transmissão. Você não sabe o que é isso? Como assim? Vou te mostrar. Olha só. Antes de falar aqui do nosso site, presta bem atenção. Existe um grupo seleto, ok? Que são os super concurseiros que fazem parte da nossa lista de transmissão. É um grupo VIP que recebe notícias, conteúdos gratuitos, cupons exclusivos, ok? Isso. Basta se inscrever no bit.ly/quero ser super, normalmente está na descrição desse vídeo, ok? Basta clicar lá ou então coloca lá no seu endereço, no seu navegador, bit.ly/quero ser super, ok? Você vai chegar a um pequeno cadastro, preencheu rapidinho, concluiu o cadastro, você já vai estar nos nossos contatos. E aí, para você autorizar o envio desses conteúdos, de cupons exclusivos, de novidades concurseiras. E aí, você manda a seguinte mensagem: quero ser super! Quero ser super para o 21 989 227 003, ok? Show! E aí, vamos que vamos conversar e muito! Presta bem atenção. Ou também te convido para você acessar o nosso site Super Professores. Aqui você vai encontrar tanto as legislações quanto o conteúdo que você precisa, ok? Certo? Então temos para vários concursos, e você vai acessar aqui o TRF da primeira região, módulos teóricos, ok? Você pode tanto adquirir o pacote, mas também pode fazer o quê? Pode adquirir também as matérias isoladas. Descontão 30% no pacote. Acessa já o nosso site. E não esqueça, vem para a nossa lista de transmissão, né? 21 989 227 003, ok?
Te aguardo lá. Ó, o próximo vídeo vai estar lá no painel do aluno, lá no site Super Professores, ok? Isso, lá no painel do aluno. Tá lá no cantinho. Eu não vou mostrar agora, senão vai demorar aqui pra você. Então é isso. Até lá. Tchau, tchau.